Olá pessoal, tudo bem? Legal, né? Olha só, hoje nós vamos fazer um pequeno estudo sobre o capítulo 11 do Evangelho que João escreveu. Mas antes de dar continuidade ao nosso pequeno estudo, dê seu like, se inscreva no canal e aperta no sininho para receber todas as novidades que vêm pela frente. E olha só pessoal, não esqueça de deixar seu comentário e de dar sugestões para novas pesquisas e novos estudos aqui para o canal. Não esqueça de compartilhar o nosso vídeo com seus amigos, com seus parentes e em suas redes sociais para que possamos levar o conhecimento bíblico e o Evangelho de Jesus ao maior número de pessoas possíveis. Vamos lá? Vamos mergulhar um pouquinho nesse pequeno estudo, nesse capítulo que é magnífico do Evangelho de João. O capítulo 11 do Evangelho de João é uma narrativa poderosa que destaca um dos sinais mais significativos já realizados por Jesus, a ressurreição de Lázaro. Este capítulo é central para o Evangelho de João, pois não só demonstra a autoridade divina de Jesus sobre a vida e a morte, mas também prepara o terreno para os eventos culminantes de sua própria morte e ressurreição. A história começa com a notícia de que Lázaro, um amigo querido de Jesus e irmão de Marta e Maria, está gravemente doente. Jesus decide esperar antes de ir a Betânia, permitindo que Lázaro morra, para que a manifestação do poder de Deus seja ainda mais evidente. Este sinal é o último e o mais significativo dos sinais públicos realizados por Jesus no Evangelho de João, marcando o clímax de seu ministério público. A ressurreição de Lázaro provoca uma mistura de fé e incredulidade entre os presentes. Muitos acreditam em Jesus como Messias, enquanto outros informam os fariseus, intensificando a hostilidade contra Jesus. A reação dos líderes religiosos é de preocupação e determinação para eliminar Jesus, pois percebem que suas ações estão atraindo muitos seguidores. Jesus faz uma das suas afirmações mais profundas, que é: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Esta declaração não apenas afirma seu poder sobre a morte, mas também oferece esperança de vida eterna para todos o que nele crê. O capítulo também mostra a humanidade de Jesus, que é evidenciada por seu profundo amor e compaixão pelas pessoas, particularmente quando ele chora pela morte de Lázaro e pela dor de Marta e Maria. Ao mesmo tempo, sua divindade é manifestada através do poder de trazer Lázaro de volta à vida, confirmando sua identidade como o Filho de Deus. O estudo deste capítulo, podemos compreender a manifestação do poder de Jesus e iremos perceber que Jesus é a palavra de vida e a vida está nele. Lázaro da doença à morte e da morte para a vida. Assim é o sétimo sinal que vai ser para manifestar a glória de Deus. Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e acredita em mim, nunca morrerá. Com esse estudo, podemos ter a plena certeza de que Jesus é o Deus vivo em carne. O sinal para que Jesus deixasse seu retiro na Transjordânia e voltasse para o palco da ação principal na Judéia não demorou a chegar. Ele veio sob a forma de uma mensagem de Betânia, dizendo que Lázaro, um amigo dele, adoeceu. Esta é a primeira vez que a família de Betânia é mencionada neste evangelho. Mas o evangelista sabe que alguns de seus leitores já ouviram falar de pelo menos um membro
da família, que no caso, Maria, uma das irmãs de Lázaro, numa ocasião memorável, derrama mirra sobre os pés de Jesus e o enxuga com os seus cabelos. Aquilo foi uma coisa fora do comum, que as pessoas que foram informadas sobre o fato provavelmente nunca o esqueceriam. É evidente de que Jesus conhecia bem aquela família de Betânia e a amava muito, apesar de ainda não ter sido mencionada neste evangelho. Jesus, assim que ele ficou sabendo que Lázaro ficou doente, o leitor deve achar estranha a reação de Jesus à notícia, mas a explicação para tal, se é que existe uma explicação, no máximo pode ser vislumbrada nas entrelinhas do relato de João. Este é o último sinal antes da paixão de Jesus em que a glória divina foi manifestada através dele. E é este aspecto do incidente de que recebe destaque em todo o relato do evangelista. O fato de Jesus dizer que a doença não é para a morte, quando na verdade Lázaro deve ter morrido logo depois que a mensagem foi enviada. E Jesus sabia disso. Deve fazer o leitor parar e pensar. A afirmação, entre parênteses, de que Jesus amava os 3 membros da família tem a intenção de mostrar que não foi falta de amor ou ausência de interesse por eles que o fez reagir assim à notícia. É uma coincidência interessante, apesar de não passar disto, que os 3 nomes foram encontrados em um túmulo em 1873, escrito os nomes do túmulo perto de Betânia. O fato de Jesus permanecer onde estava ainda durante 2 dias depois de receber a notícia da doença de Lázaro representa um outro problema. Passados os 2 dias, propôs para o espanto dos discípulos que voltassem para a Judéia. Os discípulos perguntaram a razão pela qual ele se atreveria a entrar novamente na cova dos leões. Será que não poderia curar Lázaro à distância? A cegueira no primeiro caso e aqui a doença eram meios de Deus manifestar a sua glória. O sono veio a ser uma metáfora tão comum da morte entre os cristãos que até achamos que os discípulos ficaram confusos por não entenderem o que Jesus queria dizer. O fato de o homem que estava doente ter adormecido pareceu aos discípulos um sinal promissor. Jesus deixa explícito que Lázaro não teria morrido e se ele estivesse em Betânia. Porém, não sendo assim, os discípulos verão uma grande manifestação da glória de Deus que avivará a fé que eles tinham. As palavras de Tomé aos demais expressam uma concordância e lealdade. A linguagem nesta passagem e em outras dá a entender de que, em grupos de fala grega, Tomé era chamado de Dídimos, assim como Cefas era chamado de Petros. Do local onde retirou do mundo, Jesus volta para manifestar-se de maneira ainda mais completa do que quando subiu para Jerusalém para a festa dos tabernáculos. Tomé mostra um pressentimento deste fato, mas se seu mestre está para morrer, ele também não quer viver. Talvez nessa ocasião, Jesus também tenha esperado até a sua hora chegar. Neste caso, a hora em que os que estavam no túmulo iriam ouvir a sua voz e sair. A rabinos de uma época posterior é atribuída a crença de que a alma das pessoas falecidas visitava o túmulo durante os primeiros 3 dias, mas o deixava definitivamente no 4º dia em diante. A morte, então, era irreversível. É possível que uma crença como essa esteja explícita na segunda referência aos 4 dias do sepultamento de Lázaro. 15 estádios, portanto, equivale a
3 quilômetros. Esta é exatamente a distância entre Betânia e Jerusalém. Se Jesus subiu a estrada de Jericó depois de sair do retiro que fizeram na Transjordânia, ele chegou em Betânia pouco antes de a estrada terminar em Jerusalém. Os judeus que tinham vindo visitar as irmãs de Lázaro e transmitir-lhes seus pêsames eram seus vizinhos e amigos na Judéia. A palavra é usada aqui sem conotação teológica. A descrição do caráter, temperamento das duas irmãs nesse evangelho concorda em termos gerais com o de Lucas, onde Maria está sentada aos pés de Jesus, enquanto Marta está sempre ocupada com o trabalho da casa. Marta fala como alguém que tem fé. Se Jesus estivesse ali a tempo, Lázaro não teria morrido. Isto não é uma lamentação, mas uma expressão de sua fé no poder de Jesus. É a mesma fé que se manifesta na certeza que ela tem de que Deus atende a qualquer pedido de Jesus. Ela não disse: se o Senhor pedir a Deus que ele devolva a vida a meu irmão, ele o fará. Mas fica explícito que este pensamento estava em sua mente. A certeza dela quanto a isto tem sido comparada com a confiança subsente à ordem que a mãe de Jesus deu aos empregados em Caná da Galileia: fazei tudo o que ele vos disser. Marta recebe a garantia de Jesus: teu irmão há de ressurgir, como uma palavra convencional de conforto e esperança, comum entre os judeus que criam na ressurreição. Graças à influência dos fariseus e daqueles que seguiam sua maneira de pensar, esta crença, a esta altura, era generalizada entre os judeus, a despeito da resistência dos saduceus, e permanece como um artigo de fé ortodoxa dos judeus até hoje. Naturalmente, Jesus tinha a mesma fé na ressurreição e a pregava, como mostra o relato sinótico de seu encontro com os saduceus nos recintos do templo. Marta tinha a mesma esperança comum entre os judeus. A tristeza de Jesus agitou-se no espírito. A palavra grega para agitou-se, repetida no versículo, parece que normalmente transmite a ideia de raiva por causa de algumas coisas. Considerando que Cristo não poderia ter sentido raiva para com Maria e os amigos que choravam com ela, é provável que essa profunda emoção fosse devido ao seu íntimo protesto contra a devastação que o pecado introduziu no mundo, com enfermidade e morte e tristeza por terrível consequência. A caminho da sepultura, Jesus chorou, vertendo lágrimas. Foi um choro silencioso, contrastando com o clamor audível sobre Jerusalém. Os judeus que estavam presentes viram também as evidências de sua limitação. Ela era vista aos cegos, mas a morte era grande demais para o seu poder. Talvez na segunda vez em que se perturbou houvesse um misto de indignação por causa dessa visão míope do seu poder. O milagre propriamente dito, esta gruta em Betânia, foi descrita por alguém que a visitou atualmente como profundamente cavada na rocha. Jesus vai dizer: tirai a pedra. Só Cristo podia ressuscitar os mortos, mas outros podiam participar de acordo com a sua capacidade. Marta, perturbada diante de uma ordem tal vinda de Jesus, tentou interpor objeção. Ela achava que o corpo certamente já tinha começado a se decompor. 4 dias já tinha passado desde a morte. Sem dizer o que se propunha a fazer,
Jesus incentivou a fé de Marta, fazendo-a lembrar-se de suas palavras anteriores, aparentemente voltando ao assunto do versículo 23. Mas, desta vez, ele declarou o iminente acontecimento em termos de glória de Deus. A glória aqui será o poder de Deus em operação, declarando a sua soberania. Não poderia haver agora um retorno, a pedra já fora removida, só uma coisa restava a ser feita. Por amor da multidão, era preciso esclarecer que aquilo que ia ser feito seria feito através da comunhão de vida e poder desfrutada pelo Filho com o Pai, para que eles crescem. Não era um pedido para ser ouvido, mas uma ação de graça pelo constante laço de comunhão e compreensão. As garras da morte foram quebradas pela voz de autoridade que chamou: Lázaro, venha para fora. Cristo declarou que virá o dia quando todos os mortos justificados obedecerão semelhantemente a essa mesma autoridade. O Senhor não tocou no trabalho das mãos amorosas que prepararam o corpo para o sepultamento, para que elas mesmas pudessem ter a alegria de desfazer esse trabalho, libertando Lázaro. Lembre-se da participação humana em remover a pedra. O milagre resultou em uma resposta caracteristicamente diferente de muitos. Dentre os judeus, creram outros, foram ter com os fariseus e contaram o que tinha acontecido. O feito sobre o sinédrio, este foi dentre os muitos sinais. Os líderes sentiam-se completamente frustrados. O que deviam fazer? Expressam seus temores de que todo o povo cresça nele, no sentido de lhe dar seu apoio e segui-lo como o Messias. Isto certamente provocaria os romanos, que viriam sobre os judeus com força, uma vez que interpretariam tal coisa como revolução política. Então, os judeus perderiam o seu lugar no templo e na nação. Sob o poderio dos romanos, desde o tempo de Júlio César, eles desfrutavam de certos privilégios, como a nação dos judeus. Exatamente a situação que eles temiam desenvolveu-se em resultado da guerra dos judeus contra Roma nos anos 66 a 70 depois de Cristo. Repreendendo o grupo com vós nada sabeis, Caifás idealizou um plano que era cruel, mas simples: acabar com o ofensor, fazê-lo morrer pelo povo, para que toda a nação não perecesse. Naquele ano não foi uma referência ao mandato do ofício, mas a importância daquele ano para Israel e o mundo. João queria que seus leitores se conscientizassem do fato de que estas palavras do sumo sacerdote eram proféticas. As palavras, de certo modo, foram colocadas em sua boca. Profetizou. Aqui temos um Balaão que teria amaldiçoado a Jesus, mas da profecia surgiu a concretização do propósito de Deus de que Cristo morreria pela nação, num sentido vicário e redentivo, e até para um grupo ainda maior. Todos os filhos de Deus dispersos numa perspectiva futura, que seria reunidos nele, como foi bom que um homem que exerceu o cargo de sumo sacerdote tivesse, sem saber, apresentado a obra de Cristo como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O conselho do sumo sacerdote solidificou o propósito do concílio, de modo que, daquele momento em diante, ficou plenamente estabelecido que Jesus tinha de morrer.
Com a Páscoa que se aproximava, Jesus não podia se ausentar da cidade por muito tempo. Embora o momento não estivesse ainda chegado, Efraim não era o substituto do cenáculo. Os próximos passos de Jesus ficaram envoltos em silêncio. João chama nossa atenção para os peregrinos que começavam a dirigir-se para Jerusalém. Na sua maioria, eram simpáticos para com Jesus, constatando com a autoridade e trocavam ideias uns com os outros sobre se o seu herói teria a coragem de enfrentar a oposição do concílio indo à festa. Se os líderes tinham alguma autoridade sobre o povo, deviam ter muitos informantes. Seu significado são triplo. A é um sinal que aponta para Jesus como Filho de Deus, especificando como a ressurreição e a vida. Da mesma forma que a multiplicação dos pães foi uma ilustração de Jesus como o pão da vida e a cura do homem cego de nascença, bem como o perdão dado à mulher adúltera, o tomou manifesto como a luz do mundo. Também este sinal aponta para ele como a ressurreição e a vida. Em conexão, acima, ele revelou Jesus como o Messias. Esse sinal é magnífico, que ia morrer por seu povo no cumprimento da profecia. Não devemos jamais perder o fio da história completa. No início de seu ministério, Jesus se revelou a círculos cada vez mais amplos de pessoas, mas foi rejeitado. Na festa dos tabernáculos e na festa da dedicação, ele também fez seu apelo mais sério aos pecadores, convidando as pessoas repetidamente, não apenas por meio de apelos diretos, mas também indiretamente, mostrando as recompensas dos discipulados. Ele fez também um grande milagre, mas foi asperamente rejeitado. E agora, mediante a dois feitos que excedem em grandeza a todos os demais, a ressurreição de Lázaro e a sua entrada triunfal em Jerusalém, ele mais do que nunca se manifesta como sendo, de fato, o Messias, Salvador da humanidade. Diretamente, ele levou uma decisão formal de matar Jesus e execução dessa conspiração. As partes da história há 4 divisões, como seguem o relato da enfermidade de Lázaro e sua morte. A chegada de Jesus e seus discípulos a Betânia, perto de Jerusalém, o milagre em si, seus resultados podem se oferecer um bom argumento em defesa da oposição que, nos versículos 55 e 57, realmente dão início a um novo capítulo. Entretanto, pode-se argumentar que a tensão em Jerusalém, um tanto semelhante depois do milagre da multiplicação dos pães no capítulo 6, depois foi causada em parte pela ressurreição de Lázaro e, portanto, pode ser considerada como um de seus resultados. O capítulo 11 de João não é apenas um relato de um milagre impressionante, mas uma revelação do propósito de Deus em Cristo. Ele destaca a autoridade de Jesus sobre a vida e a morte, aponta para a sua própria ressurreição iminente e serve como um catalisador para os eventos que levarão à sua crucificação. O capítulo 11 do Evangelho de João é crucial para entender a identidade e a missão de Jesus. A ressurreição de Lázaro serve como uma antecipação da própria vitória de Jesus sobre a morte, oferecendo uma esperança concreta de vida eterna aos crentes. Este capítulo nos convida a refletir sobre a profundidade do poder de Jesus e sua compaixão, desafiando-nos a confiar plenamente na sua promessa de ressurreição e vida eterna. Assim, eu deixo esse capítulo 11 para
todos que ouvirem. E se vocês puderem, compartilhe esse capítulo que é magnífico, o poder de Jesus operando sobre a morte. Para Jesus não existe morte, somente vida. E assim eu deixo a paz para todos que ouvirem o vídeo. E não esqueça, compartilhe o nosso vídeo para que mais pessoas possam conhecer Jesus no profundo e no poder de Deus. E assim deixo a paz.